Se um pastor, um pregador, não puder responder direta e objetivamente estas duas perguntas que eu vou te falar agora, ele não tem condições de ser um pregador do Evangelho e um pastor de ovelhas. Primeira pergunta, o que é pecado? Segunda pergunta, como vencê-lo? Sem essas duas perguntas, sem uma resposta objetiva a essas duas perguntas, um sujeito não está habilitado para ensinar o verdadeiro Evangelho. If I follow evangelical theology as a Seventh-day Adventist, where will I ultimately finish up? What's going to be the logical conclusion, the logical outcome if I follow evangelical theology? 5 razões pelas quais eu desisti de ser um pastor evangélico. Eu quero iniciar como primeiro ponto algo que já há longa data eu tenho ponderado no meu coração, e a primeira razão é o sentido de ser um pastor. Existem 3 tipos de pessoas no mundo: ovelhas, lobos e pastores. Eu me recordo de quando eu devia ter cerca de 11 ou 12 anos de idade. Eu não me lembro a mensagem propriamente dita, mas eu lembro que, de alguma maneira, eu na época frequentava a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no bairro de Pinheiros, São Paulo, capital, onde eu nasci e fui criado. E, de algum modo, aquela mensagem impactou meu coração, e eu perguntei para minha mãe, quem é esse pregador? E minha mãe disse que ele era um advogado. E eu perguntei se ele não era pastor. E minha mãe respondeu, não, ele não é pastor, ele não recebe pela obra. E aquilo, olha, eu vou até ter dificuldade para te explicar, mas a resposta da minha mãe escandalizou a minha mente de uma forma muito profunda, porque isso tem a ver com questões familiares. Durante longas décadas, meu pai se colocou rebelde contra a palavra de Deus e contra o Evangelho, e nas suas acusações ele acusava a igreja e os pastores e padres e qualquer tipo de líder religioso de terem interesses financeiros. Ele acusava a igreja de tão somente estar preocupada em angariar recursos. Aí, juntando as acusações que meu pai fazia com a associação despretensiosa que foi feita ali naquele momento, dizendo que eu perguntei para minha mãe, mas pastores recebem salário? E minha mãe falou, sim, meu filho. E aí juntou as duas coisas na minha cabeça infantil da época. Eu não conseguia assimilar, e por incrível que pareça, isso serviu para desviar o meu coração do Evangelho durante longos anos. E desde então eu refleti sobre o que significa ser um pastor. Ser um pastor implica o fato de ter uma credencial. Ser um pastor significa receber da obra, ter um salário. Ser um pastor significa um cargo eletivo. Veja, são coisas que eu fui ponderando no coração desde os 12 anos de idade. Quando eu tinha 30 anos, eu recebi o chamado de Deus e tive a plena convicção de que Deus me chamara ao ministério. Eu precisei confrontar uma série de paradigmas e crenças pessoais, crenças limitadoras que adiaram por muito tempo o plano de Deus na minha vida. A começar por esse dilema, esse paradigma, essa problemática que foi instaurada no meu lar e no meu coração ainda na segunda infância. E os anos se passaram, eu fui ao teológico, me tornei um ministro, me tornei um pastor, e cada vez mais eu fui tentando equalizar no meu coração o verdadeiro sentido de ser um pastor adventista do sétimo dia. If we follow evangelical theology, there is no final atonement. Christ is not in the most holy place. There is no close of probation. There will be no 144,000. The vindication of the character of God is meaningless, and all of Adventism is gone. That's the problem with evangelical theology. And we need to realize the gulf between the evangelical gospel and the Adventist gospel. Levando em consideração os 3 maiores expoentes do Novo Testamento, Jesus Cristo, João Batista e o apóstolo Paulo, eu vejo que ser um pastor, porque o termo pastor foi aplicado em primeiro grau à pessoa de Jesus Cristo. João Batista e Paulo foram os 2 maiores vultos do Novo Testamento nesse sentido. E nenhum desses 3 teve vínculo institucional. Isso implica dizer que ser um pastor está além de vínculo institucional, credencial,
salário e quaisquer outros benefícios e privilégios que revestem o chamado pastoral. Então, esse primeiro ponto é uma problemática de quase uma vida, entende? Para chegar às conclusões que eu estou compartilhando aqui, ainda pedindo a Deus que ajude a traduzir, porque envolve camadas e camadas de convicções e compreensões que talvez sejam complexas de tentar transmitir, ainda mais assim, virtualmente. Eu não sei se eu consigo transmitir o calor de tudo aquilo que trabalhou no meu coração e na minha mente durante tanto tempo. Mas a primeira razão pela qual eu desisti de ser um pastor evangélico, entenda o sentido disso, porque ao longo dos outros 4 motivos, vamos entender que existe uma diferença entre ser um pastor evangélico e ser um pastor adventista do 7º dia. Muito bem, primeira razão então, envolve controvérsias de convicções a respeito do sentido de ser um pastor. O que é ser um pastor? O que é ser um líder espiritual? Quais são as implicações? Pode alguém se tornar um pastor? Ou o pastor envolve um chamado? E se envolve um chamado, e eu creio que envolve um chamado, esse chamado está necessariamente vinculado a estar dentro da instituição ou não? Esse chamado está vinculado ao fato de receber salário ou não? Estas coisas foram trabalhando na minha mente durante muitos anos. E como eu falei, o apóstolo Paulo tinha direito a receber do dízimo, mas ele abriu mão desse direito. João Batista era filho de pastor, por assim dizer. Ele teria acesso ao Proasa, teria acesso aos benefícios, né, da obra, mas João Batista foi criado nas montanhas da Judéia e depois ele teria acesso a tudo isso, mas ele foi conduzido por Deus, né, para viver no deserto. E acima de todos eles, o próprio Jesus Cristo, que sendo quem era e tendo direito ao que tinha, abriu mão de todos os privilégios, tornou-se servo de todos e é o ícone maior do significado da abnegação, da negação de si mesmo, e tudo isso pela salvação de cada um de nós. Então, o primeiro ponto é esse: ponderações a respeito do significado de ser um pastor. Segunda razão, eu descobri que eu tinha uma teologia fraca. Teologia fraca eu sintetizo em 2 perguntas básicas. Eu hoje na minha mente equalizei as coisas da seguinte maneira: se um pastor, um pregador, não puder responder direta e objetivamente estas 2 perguntas que eu vou te falar agora, ele não tem condições de ser um pregador do evangelho e um pastor de ovelhas. Primeira pergunta: o que é pecado? Segunda pergunta: como vencê-lo? Sem essas 2 perguntas, sem uma resposta objetiva a essas 2 perguntas, um sujeito não está habilitado para ensinar o verdadeiro evangelho. E aqui nós precisamos entender uma diferença básica entre teologia adventista e teologia reformada evangélica. A teologia reformada, ela se apoia sobre os ombros de gigantes da fé. De fato, Lutero, Calvino e tantos outros reformadores, né? Lutero e Calvino são os mais famosos, mas existem muitos outros reformadores, de fato foram gigantes da fé. Homens que fizeram diferença em suas gerações. Homens que pegaram um bastão da mensagem e foram conduzindo diante dos homens. E tem os seus méritos e tem as suas contribuições e foram homens importantes para o avanço da causa. No entanto, é importante entendermos que nenhum deles foram profetas. Eles não foram profetas, não são infalíveis, não são inerrantes. Tiveram a sua contribuição teológica, mas a reforma não acabou no século XVI. And we need to realize the gulf between the evangelical gospel and the Adventist gospel. You mentioned the steps to Christ as being the best expression of the 1888 message, and it truly is. When Dr. Barnhouse was given the book Steps to Christ, the editor of Eternity magazine, he reviewed that book in his magazine in the year 1950, and he said the book is false in all its parts, it bears the mark of the Antichrist, it is satanic. That's the difference between evangelical gospel and Adventist gospel.
the book Steps to Christ, is totally repudiated by the gospel that is gaining a foothold today in the Seventh-day Adventist Church. All of the areas that I referred to that Desmond Ford believes, that's the evangelical gospel. Original sin, Christ's sinless nature, justification declared, and no sinlessness until Jesus comes. That is being taught widely in the Seventh-day Adventist Church today, and that means the end of Adventism. A reforma não acabou no século XVI, no século XV, XVI, XVII, XVIII, a reforma não acabou ali. Cada um desses homens colocaram bases, mas a construção do edifício de Deus não foi completada há 5 séculos atrás. A construção do edifício de Deus está em constante progresso, e um dos erros da mentalidade evangélica atual é impedir o avanço da verdade, o progresso da compreensão do plano de Deus em nós. Então, tranquilo, Evaristo, sem problema. Então, existe uma importante mensagem de que a verdade ela vai sendo revelada como a luz da aurora. O sol desponta no horizonte e, pouco a pouco, as trevas vão se dissipando até se tornar um dia perfeito. E é assim que a obra da reforma vem avançando ao longo dos últimos séculos. E quando eu entendi que a minha teologia tinha uma brecha, e como teólogo e como pastor, eu estava confuso no sentido de não ter uma objetividade prática com respeito a essas 2 perguntas que eu mencionei, o que é pecado e como vencê-lo, e eu vou responder de modo muito direto, objetivo. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus. Esta é a única definição de pecado. Pecado não é natureza, pecado não são aspectos subjetivos e intangíveis da condição humana. Pecado é a deliberada, consciente e voluntária transgressão da lei de Deus. Isso é pecado. Pecado não é ter nascido, pecado não é respirar, pecado não é existir, pecado é a deliberada, voluntária e consciente transgressão da lei de Deus. Deus, na sua infinita sabedoria, apresentou ao mundo um código penal que divinamente foi extremamente conciso, e em 10 mandamentos o Senhor consegue abarcar toda e qualquer forma de transgressão e pecado. Os advogados precisam estudar e ler muito para ter acesso ao Código Penal, e são livros enormes, né? Contendo artigos, incisos, etc, etc. Porém, o Código Penal divino, que foi comunicado por Deus, entregue a Moisés e de Moisés ao povo, sendo que esses princípios já existiam antes mesmo do decálogo ser entregue ao povo. Adão já sabia sobre isso, os filhos de Adão, antes de Noé, antes de Noé, de Moisés, todos já sabiam a respeito disso, e Moisés apresentou de forma, porque Deus escreveu com o próprio dedo de Deus, que é o Espírito Santo. Enfim, pecado é transgressão da lei. Se um homem não consegue responder de modo direto o que é pecado, ele está inabilitado para pregar o evangelho. Eu sei que existem textos que sugeririam outras definições de pecado. Samuel diz ao povo: eu não pecarei deixando de orar por vocês. Paulo diz, tudo aquilo que não vem da fé é pecado. Tiago diz, aquele que sabe que não deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. Todos esses textos bíblicos estão subordinados à definição de pecado. Eles transgridem de algum modo os princípios que já estão expressos nos 10 mandamentos. Eles não estão apresentando uma nova definição de pecado, estão somente espelhando princípios da lei de Deus. Porque a verdadeira definição de pecado é a transgressão da lei. E um homem, uma mulher, um pregador e um pastor que não tem muito claro na sua mente essa definição de pecado, isso vai impactar em toda a sua construção teológica. E ele vai ter dificuldades absurdas de apresentar o evangelho. É imprescindível. E eu não tinha isso claro na minha mente durante parte até do meu ministério. Pecado é a transgressão da lei. Essa é a definição de pecado. Segunda pergunta básica:
Então, a primeira pergunta básica é o que é pecado, e a segunda pergunta básica é como vencê-lo. E essa é a pergunta de $1 milhão, é a pergunta sem preço, é a pergunta mais importante, como vencê-lo? Se o pecado é a transgressão da lei, e eu sou o pecador, eu tenho a natureza caída, como vencer o pecado? Como superar esse muro virtualmente intransponível? E essa resposta foi cunhada pelo apóstolo Pedro e pelo apóstolo João. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 1, verso 4, ele fala sobre coparticipação na natureza divina. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 9, ele fala sobre a divina semente. E ambas representam a mesma coisa, cooperação entre Deus e os homens. Deus, poder divino, atuando sobre o homem, fraqueza humana. Nessa misteriosa cooperação reside o poder sobre o pecado, a vitória sobre o pecado. Coparticipação na natureza divina é a promessa mais maravilhosa de todos os tempos. Deus prometendo comunicar natureza divina, poder sobre pecadores. E mais uma vez eu enfatizo, a importância de definir o pecado reside no fato de que a teologia evangélica, uma teologia fraca, é uma teologia que entende natureza pecaminosa como pecado. Entende que o simples fato de existir já é pecado. Entende que só de respirar eu já estou me rebelando contra Deus. E não é assim. Não é assim que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta que pecado não tem relação direta com natureza. Haja vista que no céu, Lúcifer se tornou o diabo. No paraíso, Adão se tornou um transgressor. Ambos com natureza perfeita, sem defeito, sem mácula. No entanto, voluntariamente e decididamente, eles transgrediram a vontade do Senhor. Ou seja, um não pecador pode pecar. E por sua vez, um pecador pode não pecar. Porque pecado não tem ligação com natureza. Pecado tem ligação com uma ação deliberada, voluntária e consciente. Pecado é a transgressão da lei. E a única maneira pela qual podemos vencer o pecado é mediante coparticipação na natureza divina. É Cristo em nós. Essa é a única maneira de vencermos o pecado. Uma terceira razão pela qual desisti de ser um pastor evangélico tem a ver com o fato de que Jesus ainda não voltou. O fato de Jesus não ter voltado ainda traz um problema muito difícil da teologia protestante reformada responder. Porque, de acordo com Paulo, em sua carta aos Colossenses, o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Jesus disse que o evangelho seria pregado, então viria o fim. Já no primeiro século, Paulo prega o evangelho para tanto Paulo, os apóstolos, foram enviados para as nações e o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Se o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu já no primeiro século, por que Jesus não voltou desde então? E o fato de Jesus não ter voltado desde então, nos últimos 2000 anos, bilhões de pessoas morreram. Bilhões de pessoas morreram. 2 guerras mundiais, holocausto, escravidão. Eu li uma matéria alguns anos atrás, hoje existem mais escravos do que existiu em toda a história da humanidade. Tem escravos, escravos modernos, em capitais, enfim, tanta barbaridade, tanto crime, tanta violência, tanta gente sofrendo, tanta gente morrendo, doenças, epidemias, etc. Esses 2000 anos, desde que Jesus ascendeu aos céus até agora, trazem um problema. Por que Jesus não voltou? Por que Jesus ainda não voltou? Esse problema que temos diante de nós, essa tardança, essa demora, nos leva a entender que existe um propósito maior. Se pecado é transgressão da lei, existe um escape, existe uma maneira pela qual pecadores podem não pecar, e Jesus ainda não voltou, isso revela que existe um propósito maior no plano da redenção. Existe um anseio do céu para que aqueles homens descritos como 144 mil, que não tem mácula, não tem mentira em suas bocas, que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá, que não se macularam com mulheres, e existe algumas conjecturas a respeito do significado disso. Eu rapidamente vou dizer qual é a minha compreensão a respeito de não se macularem com mulheres. Na Bíblia existem pelo menos 2 razões com as quais homens não se macularam com mulheres. A primeira é encontrada em ambientes de guerra. Davi mesmo retrata que quando ele estava em guerra, ele e seus soldados não tinham relações com mulheres. Mas a segunda razão, que é escriturística mesmo, que aparece no texto, como mandamento, como
como ordem, está lá em Êxodo capítulo 19, quando Moisés está prestes a receber as tábuas da lei, subir no Monte Sinai, o Senhor Deus dá uma ordem, que os homens não se maculassem com mulheres. Então eu entendo que Apocalipse 14, quando fala sobre os 144 mil, dizendo que eles não se maculavam com mulheres, eu entendo que é uma alusão ao momento do Sinai, indicando que os 144 mil têm uma solenidade com respeito à lei de Deus. Eles sabem que estão na presença de Deus. Eles sabem que estão ao pé do Monte Sinai. Eles sabem que receberão a lei de Deus e têm respeito pelas coisas de Deus. Então eu entendo que essa expressão, não se macularam com mulheres, faz uma alusão direta a esse evento histórico, indicando que os 144 mil têm temor a Deus, têm respeito à lei de Deus, estão como que, por assim dizer, sobre o Monte Sinai, sobre a presença de Deus. Então, os 144 mil, que é um expoente da graça, é uma hipérbole da graça de Deus, porque os 144 mil aparecem no final da história. São homens e mulheres, né? Homens, mulheres, jovens e crianças. Não são, quando eu falo homens, estou me referindo ao ser humano como um todo, né? Os 144 mil, quando aparecem no final da história, onde o mundo estará cada vez mais degradado, deteriorado, famílias disfuncionais e todo esse caos que vemos nos dias de hoje, os 144 mil retratam uma hipérbole da graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e a graça transformou pecadores em ícones da fé, gigantes do evangelho. Esses são 144 mil. E se os 144 mil aparecem nesse momento da história, 2000 anos depois de Jesus já ter ascendido aos céus, isso revela que Deus vem fazendo uma obra no ser humano. E Deus tem anseio que o caráter dele seja apresentado ao mundo como a vitória de Deus sobre o pecado. Portanto, esse panorama histórico bíblico me fez entender que existe uma obra de Deus em nós, que está reproduzido nessa imagem atrás de mim. Deus está fazendo uma obra no homem. A cruz, a morte de Cristo, é soberana. No entanto, Jesus não está morto. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e, de acordo com o Novo Testamento, Jesus está intercedendo pelo homem, trabalhando no coração humano, para que não mais vivamos para nós mesmos, mas possamos viver pela graça de Cristo. Muito bem. Uma quarta razão aqui tem a ver com o paradigma da multidão. Uma das razões pelas quais eu desisti de ser um pastor evangélico tem a ver com o paradigma da multidão. Hoje nós entendemos que, quando eu falo nós, né, o senso comum entende que casa cheia é sinônimo de bênção divina, casa cheia é sinônimo de providência de Deus, multidões é sinônimo de que Deus está atuando ali. Mas não é assim que a Bíblia revela, né? Na verdade, muito pelo contrário. João capítulo 6, quando Jesus começa a pregar de modo mais direto, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Jesus diz, aquele que não comer da minha carne, beber do meu sangue, não será ressuscitado. E usa um discurso muito direto, muito contundente, mostrando que Jesus é o endereço de Deus. Jesus é o caminho. Não existe outra maneira pela qual o homem pode herdar a vida eterna. Quando Jesus colocou essa bifurcação diante daqueles homens, aquela multidão se dispersou e quase todos o abandonaram. Jesus se dirige aos seus discípulos e fala, vocês também vão embora? Então um deles diz, mas para quem iremos se tu tens as palavras da vida? Desde o início, desde o dilema entre Caim e Abel, passando por Enoque, passando por Noé, Elias, os profetas, Jesus Cristo, João Batista, o apóstolo Paulo, etc, etc, etc. A verdade nunca esteve com a maioria. A verdade nunca precisou da autenticação da multidão. Olha, poucas frases podem estar tão erradas quanto a seguinte frase: a voz do povo é a voz de Deus. Essa é uma das frases mais equivocadas da história. Quem cunhou esse ditado não poderia estar mais errado do que isso. Porque definitivamente a voz do povo nunca foi a voz de Deus. A voz do povo gritava, crucifica, crucifica, crucifica. A voz do povo gritava para matarem Paulo, porque Paulo dizia que ele havia sido levantado para pregar aos gentios. Via de regra, a voz do povo sempre esteve errada. Então,
essa noção de quantidade, de casa cheia, de você terminar um evangelismo e alguém vem para você perguntar quantos foram batizados, ou alguém ligar para você e falar quantos convidados tinha na conferência. Essa métrica baseada em números, ela precisa ser superada urgentemente. Urgentemente. Porque definitivamente quantidade não é qualidade. Do ponto de vista espiritual, condução de Deus e tudo isso, tudo que envolve. E a quinta e última razão, poderiam existir outras, eu fiz uma síntese. A quinta e última razão é que eu aceitei, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, crede em Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E eu recebi Ellen G. White como profeta de Deus. E, inevitavelmente, isso me descola do senso comum evangélico. E na minha trajetória, eu não recebi Ellen White como profeta de Deus de imediato na minha vida cristã. Na minha caminhada, eu levei alguns anos para aceitar qualquer outro livro que não fosse a Bíblia. Eu recebi Ellen White por experiência mesmo. Foi lendo seus escritos que o Espírito Santo foi convencendo o meu coração da grandiosa obra que Deus fez por meio dessa mulher. E eu louvo a Deus pelo fato de que Deus não faz sentido muitas vezes, né? Deus contraria as expectativas humanas, porque quando por ocasião ali do século XIX, pouco antes do desapontamento, Deus foi quebrando paradigmas, chamou um afro-americano para que desse uma mensagem, e ele relutou com relação a esse chamado, porque se ainda hoje nos Estados Unidos tem racismo, tem dificuldades entre negros e brancos nos Estados Unidos ainda hoje, século XXI, isso, no século XIX a coisa era muito mais acentuada, e quando Deus chama um afro-americano para transmitir uma mensagem que prepararia o povo de Deus, ele se viu acuado diante do contexto racial da época, e depois de um afro-americano, Deus chama uma mulher, num contexto extremamente também que envolvia preleção do homem em relação à mulher, e o histórico bíblico também, a controvérsia envolvendo um ministério liderado por uma mulher e tudo mais. Mas Deus não está preocupado com essas coisas, né? Eu até entendo que, biblicamente, o chamado pastoral, ele é designado aos homens por várias razões. A própria igreja chegou a essas conclusões também. Mas, a despeito do chamado pastoral ser designado para o homem, gênero masculino, Deus usa homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, preto, branco, rico, pobre. No que diz respeito a ser instrumento nas mãos de Deus, o gênero, a idade, as circunstâncias não tem qualquer tipo de relevância. E Deus pode sim chamar uma mulher para ser profeta, pode chamar uma criança para ser profeta, pode chamar quem não é e os que não são para confundir os que são. Eu recebi Ellen G. White como profeta de Deus. E os seus escritos têm trabalhado na minha mente de um jeito muito profundo, e eu tenho entendido que o jeito de ser igreja hoje está muito distante do que Deus pretendia que fosse. E quando eu leio os escritos de Ellen White, eu vejo que, de fato, estamos muito aquém, muito distantes do que deveríamos ser. Esses 5 pontos me fizeram me afirmar como um pastor adventista do 7º dia. Outras razões estão aí implicadas, outras nuances que eu não mencionei aqui, mas essas 5 dão um norte para que não apenas pastores, mas membros se posicionem e avancem para que tenhamos uma identidade firme, uma identidade sólida e possamos avançar pela fé em nome de Jesus. Let me just add to that, Elder Priebe reference to Barnhouse, that document in June 1950, Eternity Magazine. Sometimes the statement is made that, we believe in the same Christ. Evangelicalism, Adventism is the same Christ. Out of his own words, this is what Barnhouse said: "We know by now that this writer, Ellen White, is not talking about the same Christ that the Bible is talking about." Now that was according to him, his view of the Bible. So it's true that the Christ that they're talking about is not the same Christ as the Christ that, as Adventists, we see in the fundamental truths that God gave us. So when we go out and say, let's just lift up Christ,
or Jesus all, and we make no differentiation between the Christ of evangelicalism and the Christ that is truly in the Bible, we are just opening ourselves up for every error that we see today in our church. Thank you, Ron. Larry? Well, I hate to say this after just hearing that, because I agree with that too. But you know, there's Colin Standish made a fantastic distinction that's very useful for us, because there are pieces in the evangelical gospel that are true. There's the beliefs we hold that we hold in common with them. But Colin Standish said that there's a difference between precious truth and present truth. And we do share some commonalities with evangelicals that we should be glad that we share. Barnhouse wasn't necessarily their best representative, but I think it's very important that we recognize we do agree with many things in common with other Christian groups, but what was shared by Pastor Priebe and also by Brother Duffield is true. There's no final atonement if we simply subdue and just go back to that. So I want to keep the precious truth insofar as it's confirmed by Scripture, but if we don't carry forward present truth, we will miss God's purpose for your life and mine in this day. Yeah.